Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos, estamos mais uma vez aqui, pela misericórdia do Senhor, e eu gostaria de transmitir um sentimento, primeiro, claro, em meu nome e em nome dos irmãos responsáveis. Assim como o nosso amado irmão Pedro Dong tem falado em algumas mensagens, que ele tem um forte encargo de introduzir seu povo, né, na boa terra, né, introduzir o povo do Senhor na boa terra. Esse encargo também ele tem passado a nós, né, e é também nosso encargo de ajudar e também nós mesmos, né, sermos introduzidos na boa terra. Ó Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, eu vou tirar a luva aqui, que eu vou ter que só mexer aqui na Bíblia, mas depois eu vou pôr para partir o pão, mas está limpa. Senhor Jesus. Então, eu quero encorajar os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão em casa, e todos nós, né, com essa palavra que nós temos recebido, palavra maravilhosa, que cada reunião, cada mensagem, a Bíblia tem se aberto para nós. Graças ao Senhor, irmãos, isso é misericórdia do Senhor e um grande amor do Senhor para conosco. Eu espero e que todos nós tenhamos essa semana lido o alimento diário. Se você não leu, procure ler essa mensagem, número 4, da quarta semana, do primeiro fascículo do alimento diário, da série Então Virá o Fim. Leiam. Eu só gostaria de pedir encarecidamente aos irmãos que estão aqui e os que estão em casa, que vocês lessem Efésios, né? Não precisa ler o livro inteiro, mas Efésios é a base dessa mensagem que nós vamos ouvir hoje. Ontem o irmão Giovano compartilhou conosco e hoje o irmão Admir vai compartilhar, mas Efésios capítulo 1, irmãos, tem o sentimento do apóstolo Paulo, um sentimento, gostaria que vocês lessem hoje nas suas casas e não perdessem essa palavra maravilhosa que está dentro do contexto do nosso alimento diário. É o coração do apóstolo Paulo, no capítulo 1, começando no versículo 17, nós não vamos ler por causa do tempo, mas ele começa orando ao Senhor pela igreja em Éfeso, e ele pede para que o Senhor conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E ele encoraja ali que nós sejamos, e ora ao Senhor que nossos corações sejam iluminados, os olhos do nosso coração, para nós sabermos qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmãos, esses versículos eu encorajo, leiam, por favor, leiam. É o coração do apóstolo Paulo, é o coração do nosso amado irmão Pedro, é o nosso coração, e tem que ser o teu coração também, orar uns pelos outros, para que os nossos olhos do nosso coração sejam iluminados, e ali ele fala do poder da igreja. Aí, entrando no capítulo 2, por favor, leiam a Bíblia. Aí, irmãos, o capítulo 2 mostra a produção da igreja. A produção da igreja. Eu fico desesperado, irmãos. Eu estou aqui diante do pão, irmãos. Estamos partindo o pão hoje com o cálice e o pão. Nós somos um só, declarando essa unidade, que o Senhor traga a revelação para nós de Cristo e a igreja, e da vontade de Deus, a vontade de Cristo, que é revelar e edificar a sua igreja. Então, capítulo 2 de Efésios nos mostra a produção da igreja ali do versículo 1 até o 10, e ele diz, começa capítulo 2 de Efésios, versículo 1, só vou ler esse. Ele nos deu vida
estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, nos quais andasteis outrora segundo o curso desse mundo. Aqui, irmãos, é a produção da igreja. Aí, continuando ainda no capítulo 2, ele mostra o objetivo quando ele produz a igreja. Para que ele produz? Leiam em casa e anotem o versículo 7 do capítulo 2. Para quê? Para mostrar, está ali, ó, para mostrar nos séculos vindouros, olha só, mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória em bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, olha que maravilha, só esse versículo 7 do capítulo 2 significa o objetivo de Deus ter gerado a igreja. Ó Senhor Jesus. E daí, no capítulo 2 ainda, do versículo 11 até o versículo 21, nós vemos a edificação da igreja. Nesse capítulo nós vemos 2 de Efésios, nós vemos a produção e a edificação da igreja. Louvado seja o Senhor. Eu encorajo mais uma vez, leiam esse capítulo, leiam a oração do nosso apóstolo Paulo, que é o coração do nosso apóstolo hoje, que está nos conduzindo para que nós ganhemos revelação da igreja e também sejamos aqueles que edificaremos e edifiquemos a igreja. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, é muito rico. E para finalizar, irmãos, nessa semana nós vimos uma palavra tão doce, tão amável. Nós não tínhamos, líamos, mas não percebíamos. Mas Jesus, uns poucos dias antes da sua morte, irmãos, preste atenção, olha que cena, se sinta nessa cena, hoje, século 21, sinta-se nesse ambiente que nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 26, no versículo 6 começa dizendo assim, o título desse trecho aqui, o Senhor é amado pelos discípulos. Então ele chega, ora estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso. Ele estava indo para a crucificação, para ser morto como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para ser examinado 4 dias sem defeito, né? Então ele estava indo, irmãos, mas ele parou em Betânia. Betânia é uma cidade chamada Betânia, e o significado de Betânia é aflição. Uau! Como ele foi nessa casa, nessa cidade, mas essa cidade, Betânia, no grego significa aflição. Então ele chega ali e Simão, o leproso, o convida para um banquete. Leio também capítulo 12 de João, apóstolo, de Evangelho segundo João, Senhor Jesus. E ali, irmãos, nessa casa em Betânia, Betânia tinha aflição, sim, tinha aflição do lado externo, mas dentro dessa casa, aleluia, dentro dessa casa, um leproso, Simão, o convida para um banquete. Ele era leproso, irmãos. O leproso, naquela época, vivia excluído da sociedade, isolado, vivia principalmente no Vale do Guiena, que fica ali próximo, passa próximo ali de Israel, logo próximo do templo, ali tem o Vale do Guiena. Era um lugar onde eles despejavam lixo, era um lugar amaldiçoado. Os leprosos viviam por ali porque jogavam lixo, jogavam tudo ali, e aquilo vivia queimando, porque punham fogo, e aquele chorume ali do lixo e toda aquela situação, vivia aquilo fumegando. Mas aleluia! Provavelmente esse Simão, o leproso, Jesus o tinha curado.
E quando ele soube que Jesus estava passando por ali, ele convidou. E esse convite dele, irmãos, significa um coração de gratidão. Eu não posso deixar esse homem maravilhoso, o Filho de Deus, passar aqui sem recebê-lo na minha casa. E for fazer um banquete para ele. Ele tinha um coração de gratidão. E outra, tinha convidados nesse banquete. Um deles era Lázaro, que tinha morrido, e o Senhor tinha ressuscitado ele. Tinha Maria, que provavelmente era irmã de Lázaro. Em outro trecho da Bíblia, Marcos, também tem Lucas que fala, também estava Marta lá. Tinha várias irmãs servindo ao Senhor. E os irmãos também estavam reclinados à mesa. Lázaro, fora, Betânia, é aflição. Queriam pegar o Senhor, os líderes queriam pegar o Senhor, entregar o Senhor nas mãos sujas dos romanos para matar ele, crucificar ele. Fora tinha aflição, mas dentro dessa casa, irmãos, em Betânia, tinha esses irmãos com coração de gratidão. Um que estava morto, mas agora estava vivo. Um que era leproso, pecador, agora estava curado. Irmãos, como que você se sente nessa manhã? Esse é meu encargo, de encorajar você e eu, nós termos um coração de gratidão ao Senhor, por tudo que Ele fez por nós. Ele morreu, foi crucificado, o sangue dele verteu, a morte venceu aparentemente ele, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Naquela casa, irmãos, dentro daquela casa tinha alegria, tinha um banquete, tinha descanso. O Senhor estava descansando naquela casa, alegre antes de ir para a sua morte, e estava tendo satisfação. Aleluia, irmãos, louvado seja o Senhor, que nós tenhamos um coração nessa semana e todos os dias da nossa vida de gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez por nós e por tudo que Ele está fazendo por nós. Não se esqueça que Ele trabalha até hoje. Ó Senhor Jesus, é isso, irmãos. Como eu li numa nota de rodapé, essa é a miniatura, esse ambiente dessa casa em Betânia é a miniatura da vida da igreja. Senhor Jesus, várias irmãs servindo, irmãos também servindo, cheio de amor, cheio de gratidão. É esse o ambiente de edificação, gratidão, servindo ao Senhor. Ó Senhor Jesus, tomando a cruz e seguindo. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. Que o Senhor nos abençoe essa semana e toda a nossa vida. Nós que estamos aqui e vocês, amados irmãos, também nas suas casas, eu encorajo. Venha, apesar de estar difícil a situação, mas venha para as reuniões. Venha, não fica aí na tua casa, fica mais difícil. Eu encorajo, pode vir, se proteja, se cuide. Os irmãos que estão aqui estão se cuidando. A maioria, estou vendo aqui, estamos de máscara, temos álcool. Vamos nos cuidar. Não vamos cair em ideologia para lá, ideologia para cá, mas vamos nos cuidar. Se o Senhor te der paz para fazer tal coisa, tal tratamento, faça. Se Ele não te der, não faça. Mas busque Ele, agradeça a Ele. Tenha um coração de gratidão, de se doar. E mais, irmãos, nessa casa teve um derramar de amor, um desperdício, entre aspas, que nós possamos desperdiçar a nossa vida para o Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e sermos loucos por amor pelo Senhor, como foi Maria, que em João fala que Maria que quebrou aquele alabastro com valor de 1 ano de trabalho, ela quebrou aquele vaso, e em João fala que ela ungiu seus pés, certo? E enxugou com os cabelos, e aquela casa ficou cheia daquele aroma. Ela desperdiçou aquele nardo caríssimo de amor
Senhor Jesus, que nós possamos ter esse coração na casa em Betânia. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus,